Pensei nesse último dia de setembro podermos concluí-lo falando sobre Jesus, trazendo Jesus mais para perto, como ele realmente nos desafia a caminhar com ele, a segui-lo, a ser seu discípulo, a ouvi-lo, a conhecê-lo e ter um estilo de vida realmente caminhando com ele cada dia das nossas vidas. Eu espero que todos os problemas, as pelejas, as dificuldades do mês de setembro tenham sido resolvidas e que você possa e eu também começarmos o mês de outubro cheios de esperança, de boas expectativas, com boas alternativas para a solução de cada um dos problemas. A reflexão que eu escolhi hoje está em Mateus capítulo 8, do 18 até o versículo 22. Veja que interessante, a palavra vai dizer assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Imaginemos aqui o escriba se aproximando de Jesus. Ele está cheio de curiosidade, pronto para falar de teologia ou da lei ou de tantos outros assuntos ligados à religião. Será que Jesus vai lhe revelar algum mistério das Escrituras que ele ainda não conheça, ou treiná-lo em princípios de interpretação? Evidentemente que não. Não é isso que Jesus tem em mente. Eu fico maravilhada porque no primeiro século, quando se esperava que Jesus viesse apenas conduzir o que já estava sendo feito, Jesus traz um novo olhar, uma nova roupagem para toda a espiritualidade. E é extraordinário porque o rabino se aproxima esperando que Jesus traga algum mistério religioso para ele, para ser revelado. E na realidade, Jesus passou horas ensinando no morro ao ar livre. Ele tinha estado quilômetros na poeira das estradas da Palestina. Ele tinha tocado um homem leproso, uma mulher com febre e também expulsado vários demônios no meio da noite. Jesus possivelmente naquele dia havia dormido pela madrugada. O mestre da lei quer ser discípulo, Jesus quer que ele veja o quanto vai custar. Há lugar no reino para os estudiosos da palavra. Há necessidade para mestres e escribas, mas talvez o ministério deles não vai ser tão confortável quanto queriam. E aqui eu quero dar uma paradinha para falar sobre o fato que tantas pessoas estão dentro das nossas igrejas evangélicas só cumprindo o horário ou replicando programações sobre programações, quando na realidade a essência foi perdida. A essência é primeiro um relacionamento profundo com Deus, que isso aqui deve ser o nosso estilo de vida diário, mas o nosso relacionamento com Deus deve produzir também relacionamento com as pessoas que estão em nossa volta. E muitas vezes a religião ela é tão implacável, e mesmo no século XXI, as pessoas estão tão necessitadas de cumprir tantas programações tantas vezes, e elas perdem o olhar sobre a vida do outro, sobre a essência da religião, que é Deus e os meus semelhantes, os meus companheiros, aqueles que estão em minha volta. E aqui um pedido: tantas vezes estamos envolvidos
com a obra de Deus e não estamos envolvidos com o Deus da obra. É momento de repensarmos a nossa religião tão cheia de programações, de regras, de relatórios e tantas vezes tão distante da essência da religião que Jesus veio trazer para os nossos corações. Quero deixar aqui porque o mestre da lei se apresentou e Jesus disse para ele qual era a essência da religião. E Jesus vai dizer então para ele que as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro discípulo, permite-me primeiro ir sepultar meu pai, replicou, porém, Jesus: segue-me, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. O discipulado, caminhar com Jesus, envolve muito mais que uma disposição de seguir no sentido de acompanhar alguém, ou até mesmo disposição de escutar, aprender e conviver com aquela pessoa como alunos dos rabinos faziam. Envolve, no fundo, um total estilo de vida, olhando para Jesus, mas também vivendo como Jesus vivia. Jesus nunca perdeu a sua essência, e a sua essência é o que nós temos de melhor para alimentar o nosso espírito religioso. A forma como ele vivia, como ele andava, como ele praticava seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Jesus não quer seguidores, ele quer discípulos. E estes discípulos serão transformados dos pés à cabeça. Não será só o que a cabeça pensa, mas também para onde os pés estão indo. Jesus vai mudar tudo isso. Jesus não estava dando um fora, no sentido de que estava desperdiçando ou desistindo daquele escriba. Ele estava fazendo um favor, ele estava alertando do quanto realmente precisamos mudar para segui-lo. Você já pensou quanto custa? É a nossa última reflexão do mês de setembro e que nós possamos dizer sim ao estilo de vida que Jesus está nos propondo. Um grande abraço, um ótimo final de mês, que Deus nos abençoe. Amém.